Fast News voltando agora com os principais destaques desta quinta-feira, agora falando sobre o dólar, que subiu e encerrou a quarta-feira em R$ 5,45. A moeda norte-americana já acumulava alta de 3,30% neste ano. E os investidores estão atentos aos anúncios das novas medidas econômicas pelo governo de Lula. Para analisar esse cenário econômico para 2023, nós vamos conversar agora com o economista Jason Vieira. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A gente chama também o nosso comentarista Diogo Schelp para participar da entrevista. Bem-vindo, Diogo. Jason, gostaria que você fizesse aí uma análise, um panorama geral de como está a economia brasileira neste momento. O que a gente pode esperar agora em 2023 com o governo Lula e Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda, junto com Simone Tebet e Geraldo Alckmin? Bom, se a gente for falar em termos de posição atual da economia brasileira, nós estamos com a perspectiva de uma inflação mais declinante, ou seja, uma inflação um pouco mais baixa do que a gente observou até recentemente. Alguns dados de atividade econômica estão começando a responder à questão da elevação de juros, mas, no geral, os dados fiscais, neste momento, a gente pode dizer, são positivos em relação ao Brasil. O problema é a questão de perspectivas, dado que a sinalização que foi emitida nesses 3 dias úteis, nesses primeiros 3 dias úteis de governo, não foram boas. Ontem teve uma tentativa de arrumação por parte do governo dos desastres, digamos assim, das declarações que foram dadas pelos ministros durante suas posses. Então foi mais ou menos aquela música do Raul Seixas, agora vou dizer todo o oposto do que eu disse antes. Então membros do governo começando a voltar atrás àquilo que foi dito, volta da reforma anti-reforma da Previdência, anti-reforma trabalhista, ministro da Fazenda falando de juros, ou seja, há claramente um descompasso aí no governo nesse início e, obviamente, o mercado responde a contento. A pergunta agora é do Diogo Schelp. No primeiro governo Lula, lá em 2003, e antes disso, quando ele foi eleito em 2002, também verificamos quedas na Bolsa, oscilações nos mercados, preocupações justamente por qual seria a política econômica que seria adotada e como seria o governo do PT. Agora a gente está vendo isso novamente. Seria um momento passageiro? Quer dizer, essas primeiras semanas são assim mesmo, equipes ministeriais sendo formadas, algumas declarações desencontradas entre os ministros, mas depois, conforme o governo, digamos assim, vai encontrando um eixo, talvez o mercado, talvez os investidores fiquem mais tranquilos ou pelo menos tenham um cenário mais consistente para conseguir navegar? Olha, 2002, me recordo bem, naquele momento o mercado ele teve uma reação negativa antes da eleição e logo depois a Carta dos Brasileiros deu um alento muito grande aos investidores. O que aconteceu depois também foi que neste processo de tomada de decisões, de escolha de uma equipe ministerial, que naquele momento para a equipe da Fazenda e do Banco Central era considerado de excelência, o alívio do mercado ele foi muito mais rápido. E o governo também começou apresentando mais rapidamente planos econômicos e tudo que ia fazer naquele momento, porque teve um processo de transição junto com o governo Fernando Henrique, que trabalhou com equipes mistas, mas que boa parte das equipes, por exemplo, do Ministério da Fazenda naquele momento, permaneceram e acompanharam novos líderes, como naquele momento Marcos Lisboa, Alexandre Schwartzman, ou pessoas importantes que entraram no governo, o próprio Meirelles, e que deram um alento muito rapidamente ao governo. Então, a diferença talvez esteja neste processo de transição que lá atrás, durante a virada do governo, ou seja, já nos meses de dezembro, novembro, dezembro, o processo em si já entrou janeiro muito mais acalmado do que está entrando agora. O que nós tivemos agora, infelizmente, foi um processo de que antes efetivamente da posse, Lula guardava as 7 chaves quem seriam os ministros, talvez estava tentando trabalhar as composições políticas na tentativa de se criar o seu próprio ministério, a recriação de uma série de ministérios, e tudo está parecendo muito datado nesse momento, ou seja, nós estamos parecendo muito mais a primeira década desse século do que efetivamente estamos aí nos anos 20. Jason, em relação ao cenário internacional, a gente vem aí de uma crise na Europa, nos Estados Unidos, o mundo inteiro em crise, com inflação alta. O Reino Unido, a gente mostrou bastante aí no final do ano passado,
com mais de 2 dígitos de inflação. Como que está o Brasil em relação a esse cenário internacional, em relação também aos nossos parceiros aqui latino-americanos? Nós estamos bem, essa é a questão. Nós estamos bem. Nós não sei se ficaremos bem. Esse é o grande problema. Porque enquanto o governo dá sinais desencontrados, o mercado vai reagindo ao fluxo deficiente de informação. Ou seja, não é culpa do mercado, o mercado não está caindo porque ele não gosta do governo. O mercado está com bolsa caindo, dólar subindo, muitas vezes oscilando demais pelo fluxo deficiente de informação. Por exemplo, só de ter corrigido aquela percepção de que ia se desfazer reformas ou coisa parecida, de ontem para hoje o mercado já melhorou um pouco. Agora, a questão econômica vai depender de planos que ainda também aparentemente são muito primários. Não há a sinalização de planos econômicos, de âncora fiscal, daquilo que o governo vai fazer. Então, por enquanto, o mercado só está reagindo ao noticioso político. Ficamos um dia para os outros reagindo ao noticioso político. Ainda não conseguiu reagir, por exemplo, ao noticioso econômico. Ainda falta termos material suficiente para reagirmos à questão econômica. De repente, o governo anuncia coisas que vão ser consideradas fiscalmente mais responsáveis, reformas da Previdência, reforma do Pacto Federativo, reforma administrativa, e o mercado vai receber bem e vai reagir positivamente. Mas o governo precisa lembrar de uma coisa, só depende dele a reação dos investidores. O mercado financeiro não é um ente fechado com meia dúzia de pessoas que toma decisões a depender de um caráter, um viés político. Diogo? É possível tentar enxergar, através dessa cortina de fumaça das declarações desencontradas, dos planos incompletos que estão sendo vistos na área econômica e vislumbrar mais para frente, pensando do ponto de vista do investidor, aquilo que traz mesmo mais risco ou não, pensando, por exemplo, na Petrobras, né, que a gente viu aí nos primeiros dias uma queda no valor de mercado, uma queda nos valores da Bolsa, e depois, com uma declaração ali do senador Jean Paul Prats, que vai assumir a presidência da Petrobras, um pouco um alívio nessas tensões. Quer dizer, se o investidor tentar olhar mais para o futuro, tentar vislumbrar através dessa cortina de fumaça, ele consegue encontrar boas oportunidades, inclusive justamente porque os preços diminuíram essa semana? Ainda não. Essa é a questão. A reação está sendo meramente a questões políticas de curto prazo. Como não há planos econômicos, como, por exemplo, o governo Lula 1 já veio mais ou menos entrando na sua posse com planos relativamente bem desenhados. E o que foi apresentado no mercado já foi melhor recebido. 2003 ainda foi um ano bastante tribulado, porque teve outros eventos internacionais que acabaram afetando efetivamente, como, por exemplo, a guerra do Iraque, ou coisas que aconteceram, mas se for pensar solamente em relação à questão brasileira, você teve uma percepção um pouco melhor, conseguia se vislumbrar um futuro um pouco melhor. O problema é que nós temos um problema, que o sinal fiscal não é bom. Quando a gente observa o futuro, nós temos um problema internacional grave, porque estamos muito próximos a entrar numa recessão nos países desenvolvidos, porque a elevação de juros deve continuar, pelo menos nos Estados Unidos, é o que foi sinalizado ontem na ata da última reunião do Banco Central americano. Você deve efetivamente ter um processo recessivo na Europa e também em outros países, que isso daí já dificulta um processo de recuperação econômica que estava ocorrendo vindo da pandemia. Mas os bancos centrais das economias centrais demoraram demais para agir em relação aos juros, foram lenientes demais e agora estão pagando o preço de ter que fazer um processo quase que recessivo. Então, é uma situação mais difícil. Se for pensar pela questão internacional, já é muito difícil, porque se os países desenvolvidos não contribuírem para o crescimento, nós dependeríamos necessariamente da China. E ao depender da China, nós vimos que também a China está passando por uma situação bastante desafiadora. Então, não podemos necessariamente contar com a China, precisamos contar conosco, ou seja, contar com o Brasil e começar a apresentar coisas para o futuro. Por enquanto, só estamos reagindo efetivamente ao noticioso de curto prazo. Está muito difícil, inclusive, fazer projeções de cenário. Talvez um dos momentos mais desafiadores, acho que um dos mais desafiadores que nós tínhamos, por exemplo, da questão de cenários, foi o governo Dilma II. Foi muito difícil fazer cenário naquele momento. E está muito parecido com a dificuldade de se fazer cenário agora.